Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que estejam animados. Final do dia, assim, muita animação, né? Nossa, a gente chega muito animado nesse horário, né? Mas, enfim, quinto encontro, tema observação de sala de aula. E espero que seja momentos de reflexão, de trocas bem valiosas aí entre nós, né? Então, vou começar aqui compartilhando nossos slides de hoje. Nossa, compartilhei a tela errada, né? Eu falo que esse meu computador está precisando já de um novo, sabe? Ele está me pedindo um novo. Ele vai ter que aguentar mais um pouquinho. Eu vou para compartilhar uma tela, ele não me obedece, ele compartilha outra. Então, quinto encontro, observação de sala de aula, com foco na recomposição de aprendizagem. Então, já cumprimos mais da metade aí, né, da nossa caminhada. E eu quero pedir para alguém, algum voluntário, para retomar o conteúdo do encontro passado. Alguém se candidata a fazer essa retomada para nós? Vamos? Nossa, vocês estão com preguiça hoje, né? Ninguém quer falar. Então vamos lá, vamos fazer a retomada do encontro passado, né? O que nós trabalhamos na semana passada. Então, relembrando, nós trabalhamos com o Mentimeter, né? Que era aquele recurso, né? Aquela ferramenta tecnológica lá, que tinha 3 perguntas, né? Que vocês participaram e que a maioria, então, escolheu lá a segunda questão, né? Quer dizer, todos, na verdade, foram na segunda questão, né? Com base naquele Mentimeter, então, a gente fez as discussões, as reflexões, né? Fomos para o diretor em ação, lá no portfólio. Em seguida, então, nós fomos de diretor para diretor, né? Fazendo a socialização, ouvindo vídeos de uma colega. E o tema, então, da semana passada era, né, a recomposição da aprendizagem, né? É o nosso foco, na verdade, né? E essa semana não deixa de ser, né, mas mais específico na observação. E então ali a gente apontou os nossos desafios, né, enquanto diretores e na realização, né, da recomposição, quais foram os nossos desafios até aquele momento e as possibilidades de ações, né, diante dos nossos desafios, né? E também fizemos relatos aí de práticas, algumas práticas exitosas que têm dado certo, né, na nossa escola. Então tivemos algumas trocas aí bem interessantes, né? Que a gente pode se espelhar, pode estar aprimorando para a nossa escola, para a nossa realidade. Então, o objetivo hoje é retomar a importância da observação de sala de aula como uma ferramenta essencial de formação continuada em serviço, analisar de que forma a observação ela contribui e potencializa a recomposição das aprendizagens na nossa escola e aprimorar a elaboração do feedback, utilizando estrategicamente a rubrica
para potencializar o impacto e a eficácia do trabalho de recomposição das aprendizagens. Então, esses são os objetivos de hoje, né? Então, a gente vai focar bastante nessa questão, o quanto a observação ela é importante para nós hoje em dia, não só como uma obrigação, né, mas como uma ferramenta de gestão, para que a gente possa, então, diagnosticar, fazer uma análise, né, dos nossos professores, principalmente dos nossos professores que estão nessas disciplinas de recomposição de aprendizagem, ou fazendo essas recomposições nos nonos e terceiros anos, né? E também pensar nesse feedback, de que a gente pode fazer um feedback realmente eficiente. Para mim, o feedback é o momento mais difícil, assim, da observação. Ainda é, mesmo que a gente já tenha avançado um pouco, já tenha caminhado em relação a isso, né? Mas ainda para mim é um desafio, porque eu acho que a gente tem que se preparar bastante para esse feedback, para poder realmente contribuir, né? Para a gente poder apontar dar algumas sugestões, apontar alguns caminhos para o nosso professor. E às vezes tem disciplinas assim que eu acho que a gente ainda não domina muito, então como que a gente vai estar, às vezes, sugerindo uma prática, né, para um professor que não é da sua área. Mas, enfim, a gente sempre tem que achar um caminho, né? Tem que achar uma forma de estar colaborando, contribuindo, nem que seja com metodologias gerais, né? E não específicas de conteúdo, né? Mas de controle de sala, de interação, de envolvimento dos alunos, né? Criando um ambiente assim mais propício à aprendizagem. Então, para início de conversa, o primeiro questionamento é o que significa recompor as aprendizagens, né? Então, a gente tem que se colocar nesse processo, né? E pensar o que para nós é recompor as aprendizagens. Na sequência, como você enxerga que como que esse processo está acontecendo na nossa escola? Né? Será que os professores eles estão vendo essa recomposição da forma como deveria? Será que todo mundo tem entendimento do que é recompor as aprendizagens? Né? Como que está acontecendo na nossa escola? O que precisamos observar nas aulas para garantir a recomposição? Então, nós vamos lá nas salas todos os dias, nós praticamente agora estamos, né, junto com o professor diariamente lá nessas turmas. Mas o que a gente tem que olhar quando a gente entra lá? Né? O que nós precisamos observar? Qual que é o nosso foco, o nosso principal foco? Quantas observações você já realizou das aulas dos seus professores, dos componentes de recomposição? Então, a gente tem que pensar muito sério nisso, né? Porque se a gente tem que sugerir, se a gente tem que dar ideia, se a gente tem que colaborar com o professor, será que nós já fomos o suficiente? A nossa demanda, ela é puxada. Muitas vezes a gente não consegue cumprir com a agenda e com aquilo que a gente se propõe no nosso dia a dia. Mas será que o mínimo necessário a gente está conseguindo ir? A gente está conseguindo olhar essas aulas? Está conseguindo observar de que maneira que está sendo dada essa aula lá na sala? Com esse segundo professor agora, nas aulas de recomposição, será que nós já fomos? Eu confesso assim, que eu fui já algumas vezes, mas não o suficiente. Eu deveria ir mais, porque você vai uma vez, você observa, você chama para o feedback e depois você tem que ir novamente para ver se aquilo que você propôs ou que você sugeriu realmente está sendo feito, né? E eu confesso que não fui em todas ainda, mais de uma vez. Então, não sei se a primeira conversa está resolvendo, né? Será que cada um aqui
de vocês também estão nessa situação ou não? Já estão mais avançados? Alguém gostaria de comentar um pouquinho? Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Na realidade, assim, o nosso segundo professor chegou hoje, né? Uma professora nova, vai iniciar ainda amanhã. Então, assim, a gente está bem ansioso também por conta de uma formação que o núcleo vai fazer para que a gente tenha uma orientação mais clara sobre a atuação desse professor. A gente sabe, até eu vi aqui na semana passada, o nosso grupo, até umas sugestões muito bacanas que foi compartilhada aqui pelos colegas a respeito da gente fazer a divisão, né, na turma, o mapeamento ali, dividir, por exemplo, o professor que já está, de repente, ficar com aqueles alunos ponto de atenção e a professora que está chegando, fazer um acompanhamento. Então, essa é a primeira das ações que eu tenho em mente para começar a fazer com ela. Mas ainda estou aguardando essa orientação, essa formação que o núcleo vai fazer com a equipe pedagógica, inclusive amanhã do nosso colégio, para que a gente coloque em prática, né? Por exemplo, sente, faça uma discussão assim bacana, apesar que a gente não vai ter muito tempo para isso, e começar a colocar em prática, sabe? Então, em relação ao segundo professor no nosso colégio, ela está chegando hoje, vai começar amanhã. A quantidade de observações desde o início do ano letivo eu tenho priorizado a recomposição, então a gente está conseguindo fazer de uma forma bem tranquila, só que, como eu já disse em outros momentos, eu ainda continuo angustiada com as demais turmas, com as outras situações do colégio, porque eu não vejo que o colégio, eu considero que ele precisa respirar todas as turmas, precisa se envolver com tudo. Nós não podemos viver apenas para esse processo de recomposição voltado para o nono e o terceiro. Nós temos um todo acontecendo, né? E a maior das angústias ainda é os alunos que foram para o primeiro e que não veio nenhuma orientação. O que eu vou fazer com eles? De que forma? Né? Então, assim, a gente continua também nessa mesma angústia, mas sobre a recomposição está sendo tudo bem encaminhado. Obrigada, Andréia. Pode falar, Fernando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Então tá bom. Sim, estamos te ouvindo. Pode falar. Na verdade, eu acho que eu entendi errado, assim, sabe, no começo. Porque agora veio a orientação que nós temos que observar os professores de recomposição toda semana, né? Enfim. Eu, assim, particularmente, não sei o que os colegas pensam, mas eu acho que é muito mais importante os outros professores estarem engajados com o SAEB da turma, que era o que eu estava focando nos componentes da turma, do que propriamente dito os professores de recomposição. Porque eles estão com todo um aparato, né? Eles estão em grupos, fazendo formadores, querendo ou não, a gente tá. Eu converso com eles toda semana, sabe? E daí agora a minha tutora, você tem que ir duas de recomposição e uma de. E assim, eu vejo uma necessidade muito grande dos componentes, de modo geral, terem esse engajamento, sabe? E eu, nesse começo de ano, eu fui observando, assim, foquei nas turmas que são SAEB, mas nos componentes, né? Como que a professora de arte, por exemplo, tem uma professora de arte que ela fez um trabalho muito bacana, assim, de engajamento, trabalhando os indicadores do SAEB, o que é a proficiência, o que é, sabe? Então, para eles irem se ambientando com esse universo e entendendo um pouquinho melhor, né? O trabalho foi postado nos grupos, alguns pais vieram, né? Enfim. Então, eu acho que está havendo um certo equívoco, não sei se eu estou errado ou não, mas eu penso que a gente deveria focar, sim, embora eu concorde com a Andrea, né? A escola, eu tenho quatro oitavos aqui, dois sétimos, gente, que eu preciso fazer alguma coisa, porque senão meu clima escolar vai embora. Eu estou saindo com o professor chorando aqui,
entende? Então, eu não tenho como, né, dispor de toda a minha energia, sendo que eu tenho 5 turmas de Saeb e tenho 17 né? Então, é uma desproporção, assim. Mas eu penso que essa orientação, assim, para mim foi algo que, além de você fica naquela situação, assim, o professor deu uma olhada para mim essa semana, né? Ó, professor, você vai observar de novo? Ah, vou observar de novo, ver como que você está trabalhando, né? E a gente sabe como que eles estão trabalhando. Eu tenho professores aqui de recomposição, que eles têm as limitações deles, mas eles estão bem engajados, assim, sabe? Você vê que eles querem, né? Eles postam no grupo as atividades ali por nivelamento, eles postam no grupo a metodologia ativa que eles fizeram, eles postam, sabe? Então, eles estão mostrando esse interesse. E aí eu fiquei meio perdido, falei, cara, agora os outros componentes vão ficar, né? Aí até me questionaram, o que que você vai engajar, o que que você vai observar uma aula de sociologia no terceiro ano? Né? Pô, meu professor de sociologia, ele deu uma aula, assim, muito bacana, né? Sobre Constituição, sobre aportes financeiros, recursos, emendas, e o que o IDEB pode repercutir nisso, entendeu? Não sei se ele preparou essa aula só porque eu ia, né? Não sei se ele fez, mas ele fez, entendeu? E assim, aí a gente vai, não sei se o que a galera acha aí, mas eu particularmente eu tive essa visão num primeiro momento, assim, que, pô, vamos ficar em cima de recomposição, 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 e as outras, né, meu terceiro ano são 14, se eu não me engano, 13 componentes, né, com os itinerários, acho, alguma coisa assim. Então, enfim. Obrigada, Fernando. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nenhum de nós aqui estávamos e nem estamos errados, sabe? Porque a escola é um todo vivo, como a Andrea falou. Se uma coisa não vai refletir lá na frente, né? Se hoje a gente não pensar no primeiro ano, daqui 2 anos a gente vai estar com um problema sério, porque eles vão estar fazendo Saeb. Então, a gente tem sim que ter um olhar para toda a escola, né? Mas também ter esse momento, esse olhar específico ou especial, né? Para essas turmas que esse ano estão na Berlinda, né? Então, também concordo com você, Fernando, que eu acho que não é só as aulas de recomposição que a gente tem que fazer observação, não, né? São todas as disciplinas, porque todas a gente tem que comprometer elas, né, para o resultado final. Todos têm que estar comprometidos, senão a gente não consegue chegar nesse resultado lá. Não é só o português e a matemática que vão fazer a diferença, né? Pode falar, André. Não, só para complementar, e a angústia quando eu fico batendo muito nessa tecla do primeiro. Foram 14 para o primeiro, e essa semana, até os que eu não queria fazer, eu fui obrigada na semana passada a incluir para fazer o exame online, ou seja, são mais 4. E vou ser bem sincera, eu espero que eles tenham passado, porque senão, semana que vem, eu vou ter que incluir eles novamente para refazer essa prova. E eu não estou pensando daqui 2 anos, eu estou pensando no final de 2025, no impacto de uma possível reprova, porque os alunos estão desesperados, porque caíram de paraquedas lá, os professores também, alguns relataram que se arrependeram de ter feito, queria voltar. Eu falei, agora não tem volta. E aí, fica, o que eu faço? Olha, eu estou pedindo socorro o tempo todo, mas parece que a voz que ecoa é só recomposição. E eu estou me sentindo segura em relação à recomposição por conta de todo esse aparato que a gente tem tido. Mas eu não posso pensar só nisso, porque a cobrança da frequência vem em cima do primeiro, vem em cima do segundo, vem em cima de todas as turmas. Não é verdade? E o que eu estou fazendo para esse meu aluno se sentir motivado para vir, se ele não está compreendendo o que está acontecendo? Então, realmente, é uma situação bem preocupante.
Eu acho que é uma situação preocupante para todos nós, né? E que André, nós vamos ter que analisar muito aí nesse final de ano, porque a gente pode estar dando um tiro no pé, né? Quer dizer, nós estamos dando um tiro no pé, né? Porque eles avançaram de série, mas não significa que eles vão ser aprovados. viu? Apesar de que muitos aí, eu acho assim, não sei se vocês concordam, mas eu tinha muitos que estão há anos no mesmo lugar, que eles também estão ficando, estão sendo retidos, eles são alunos assim com dificuldade, alunos de sala de recursos, alunos sabe que estão empacados naquela série, por isso que eles já estão com defasagem, né? Então, claro que chega um momento que eles param, né? A gente retém um ano, outro ano aprova, outro ano retém, outro ano aprova. Eu acho que a maioria de nós vive essas situações, né? Pode falar, Kátia. A estratégia é a gente passar esse ano e segurar o ano que vem. Já temos que fazer a estratégia já. A gente não pode reprovar esse ano, porque Bem isso, Kátia, bem a gente isso. vai estragar nosso percentual. Então, a gente passa todo mundo esse ano que vem a gente segura para não fazer o próximo SAEB. A estratégia já está pronta. Concordo. Isso Kátia? mesmo, é isso mesmo. E esses alunos, como eu vou repetir, são alunos que, independente de ficarem um ano, dois, três, às vezes na mesma série, não vou dizer que todos, mas a grande maioria são aqueles alunos que trazem uma dificuldade já desde o primário, né? Que são alunos que têm problema mesmo de aprendizagem, que a gente não consegue achar uma forma, né, de fazer eles avançarem. Pode falar, Fernando. Suhaile, agora o que eu faço? Recebi 19, porque eu estava com as turmas pequenas, tinha 4 turmas, elas ficaram com 30, 6 fizeram a inscrição, o pai veio aqui com a prerrogativa deles permanecerem no colégio. Sexta-feira, meio-dia e meio, fecharam uma turma minha de primeiro ano, eu fiquei com 3 primeiros com 40 e não tenho onde colocar esses 6 que fizeram. Dos 19 que fizeram a prova, eu tenho 5 que já não estão frequentando, desde o dia que fizeram a matrícula. E assim, Kátia, a gente tenta passar, mas frequência não vai passar. Na verdade, como eu assumi depois, foi um erro de planejamento, né? Eles abriram turmas muito pequenas aqui de primeiro ano. E era algo que a gente estava. E aí mandaram todos os alunos para cá de primeiro ano. E agora fecharam uma turma minha, sabe? Então, agora você manda lá para o Carneiro, manda lá para o Visconde. Sorte Carneiro, que você tem vizinhos aí. Suhaila, o Carneiro está numa situação pior que a nossa ainda. Porque eles receberam mais alunos ainda que nós. Em algum lugar vai inchar, né, com isso, né? No meu caso aqui, o que aconteceu? Os meus primeiros, aqui tem o SESI. O SESI estava, acho que eu tive, do começo do ano, eu tive 17 transferências de alunos que ganharam bolsa dos primeiros, sabe? Então, ali nos primeiros meses, eles foram transferindo, e as turmas foram ficando cada vez menores. Entrou no radar da CED, veio a deliberação para fechar a turma, só que veio a deliberação exatamente na semana que houve essa transição. Aí nós absorvemos os alunos de um colégio que tem aqui, que é próximo, que é o Fleury, que é um colégio que só tem ensino fundamental. Entendeu? E eles fecharam uma turma lá porque, tipo, acabou os alunos, entendeu? Eles passaram tudo para o primeiro. Só que, assim, né, eu já estou com 5 que não está frequentando, então é bem provável que a reprovação desses alunos ela vai ser iminente, não tem o que fazer, né? Você vai atrás, vai pôr no SERP, ou vai... Eu não sei se por desistência ele conta no BI ou não. No final, ali no censo, conta? Depende, né? Depende se for desistente de antes agora do período do censo, ele sai fora, né? Ele tem a contagem ali, depois do censo ele conta daí. Então, gente, é uma situação que nós vamos viver o ano inteiro, né? Porque essa demanda aí do exame EJA, ele vai acontecer o ano inteiro, né? Então, a gente vai ter alunos
com idade para estar se inscrevendo e fazendo esse exame. Não sei onde que isso vai dar, né? Vamos esperar para ver. Vamos seguir aqui, então, pessoal. Então, vamos ver. Aqui nós temos os passos da observação, tá? Então, a gente tem o passo 1, que é combinar com o professor, né? Acho que todo mundo já faz isso na hora da atividade, vai lá, né? Observa os registros, quais as impressões, quais as evidências, né? Quais os pontos fortes e os pontos de atenção da aula, né? Durante a formação, durante a observação, a gente marca tudo isso, né? Depois a gente organiza esse feedback para o professor com sugestões, inclusive aqui a nossa tutora tem orientado que a gente não coloque 5 estrelas nunca para o professor, sempre coloque menos, né, para poder sugerir alguma coisa, mesmo que o professor seja ótimo, a gente nunca dá essas 5 estrelas, porque aí fica que, né, ele não precisa nunca melhorar em nada, então a gente organiza esse feedback sempre colocando alguma sugestão. Então, nunca ele vai ser 5 estrelas em nenhuma das frentes. Depois a gente vai para a conversa com o pedagogo, leva essa situação para o pedagogo, né? Fala para ele como que foi a observação que nós fizemos, qual foi a reação do professor, se ele aceitou bem ou não, se ele acatou as sugestões, né? Para o pedagogo, então, dar continuidade a esse acompanhamento. E depois a gente vai para o passo 5, né, que é o acompanhamento da hora de atividade com o pedagogo. Daí o pedagogo é que assume dali em diante, né? E aí vai para o registro no RCO. Então, esses seriam os 6 passos da observação de sala de aula. Então, o que observar na sala é para garantir a recomposição das aprendizagens. Então, aqui a gente tem 3 aspectos, né? Os pedagógicos, os didáticos e os socioemocionais. Então, a gente sempre tentar verificar na sala de aula se o professor ele trabalha com esses 3 aspectos, se ele envolve o aluno com esses 3 tipos de procedimentos, né? Trabalhando com o pedagógico de forma eficiente, né? Com clareza nos objetivos da aula, se ele explica bem para os seus alunos por que o aluno tem que aprender aquele conteúdo, isso é muito importante o aluno saber, né? Se ele usa estratégias diferenciadas, né? Qual que é a metodologia que ele está usando, ou ele usa sempre a mesma metodologia, né? Por exemplo, resolução de problemas, trabalho em grupo, experimentação, ou só exposição oral, né? Qual que é a metodologia que o professor usa? Ele diversifica ou ele usa sempre a mesma? Como que é a interação dele com a classe, né? Como que ele conduz? Os alunos respeitam esse professor? Eles têm liberdade para fazer perguntas? Ele dá espaço para os alunos questionarem, né? Como que esse professor conduz ali a relação com os alunos? Os recursos, né? Os recursos que ele utiliza. Ele usa livros, ele usa tecnologia, ele usa vídeos, ele usa jogos, ou é só cuspe e giz, né? Como diz o velho ditado. Ele diversifica, né? Ele usa recursos diferentes. E a participação das crianças, como que é? Eles estão atentos, eles prestam atenção, eles são dispersos, eles não estão nem aí com a aula, eles participam. Como que é esse envolvimento dos alunos, né? Eles demonstram autonomia, eles respondem com precisão, né? Com conhecimento de causa, eles participam com conhecimento de causa, você percebe que tem níveis de dificuldade diferentes dentro da sala, ou não é visível isso? A turma é meio heterogênea ou ela é homogênea, né? Como que a gente vê isso ali? Né? E o professor, quando ele vê que o aluno precisa, ele intervém, né? Qual que é a atitude dele? De que maneira que ele age quando o aluno questiona? Esses dias eu fui fazer uma observação de um professor novo,
que eu saí muito assustada da sala, porque os alunos, quando questionavam ele, eu não sei se ele estava nervoso, porque eu estava na sala, mas ele reagia com brutalidade. Ele não atendia assim o chamado do aluno na carteira e ia lá tentar resolver. Não, ele falava assim: eu já expliquei para você, está lá no quadro. Olha lá, eu acabei de explicar. Sabe? Então, esse professor, eu tive que ter uma conversa muito séria com ele. Porque, meu Deus, o aluno, quando questiona, para nós já é um milagre, né? Quando ele quer saber, quando ele mostra interesse por saber. Aí, se o professor ele é bruto na hora de, né, que o aluno chama, esse aluno não vai chamar mais. Ele vai pegar e vai bloquear, né? Então, a gente tem que olhar muito isso também. Como que o professor reage quando um aluno questiona, que não sabe, que não aprendeu, se ele pode explicar de novo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, fazendo essa avaliação, monitorando todo esse trabalho desses professores, agora em sala, né? Porque não é mais um, são mais de um, né? Ver se ele ajusta essa aula de acordo com as dificuldades e com as exigências da sala, né? Se ele anota as dificuldades dos alunos, se ele retoma essas dificuldades, né? Como que ele cria esse ambiente ali dentro de sala? Então, todos esses elementos, né, que vão envolver, então, o pedagógico, o didático e o socioemocional, vão contribuir para uma boa aula, né? E para que a gente possa organizar o nosso feedback também bem feito diante de uma situação encontrada. Vou passar agora um videozinho para vocês, tá? De diretor para diretor. Vamos ver se não sair o som, vocês me avisam, tá bom? Mas acho que vai rolar. Olá, eu sou a Flávia Ivana, diretora do Colégio Professora Maria da Graça, do município de Araucária, Núcleo Regional, Área Metropolitana Sul. Então, nós estamos aqui com a professora Cássia para falar um pouquinho sobre a observação de sala de aula e dessa nova disciplina, né, recomposição da aprendizagem. Então, além das nossas frentes enquanto direção, né, que a gente observa nas aulas, a gente também, nas observações feitas, procura observar o layout da sala. A professora sempre coloca o layout, faz uma sala diferenciada. Ela deixa bem visível aos alunos, conversa com os alunos sobre o descritor que ela vai trabalhar naquela aula. E também uma coisa importante é o planejamento que a professora faz. A gente consegue observar que ela consegue utilizar o livro da recomposição juntamente com as aulas do RCO. Então, às vezes, essas informações e essas observações que a gente faz, elas não estão ali descritas no nosso relatório de observação, mas é um ponto que a gente percebe que está sendo bem positivo, onde os alunos participam efetivamente. Então, eu gostaria que a professora Cássia falasse um pouquinho como ela se sente sendo observada, né, pela direção também. Olá, eu sou a professora Cássia, de Língua Portuguesa e Recomposição nessa escola. Quanto à observação em sala de aula, eu sempre considerei como positiva, porém, né, apesar de ser algo que já a nós foi passado como positivo, pode gerar, às vezes, uma certa insegurança, mas a nossa prática aqui na escola, as experiências que nós estamos tendo, as diretoras sempre nos passam uma certa tranquilidade, porque o feedback que elas nos dão, se elas notam pontos positivos, elas nos repassam, e também tem esse caráter de nos ajudar a planejar, né, para trabalharmos aqueles pontos que talvez não foram tão positivos, mas que existem outras estratégias que nós podemos adotar enquanto professores. Então, eu considero um trabalho colaborativo, né, tem esse ponto extremamente positivo, e que surte aí o efeito que nós queremos, né, que são os resultados e a melhoria dos índices relacionados aí ao nosso componente curricular. Então, assim, a gente espera, né, com todo esse trabalho colaborativo, como a professora já falou, que nós tenhamos, né, e os nossos alunos tenham um êxito, não só para a prova do SAEB, mas no seu
na sua construção, né, enquanto cidadão, e que se efetive realmente o aprendizado, né, o real aprendizado. Então, assim, fica uma dica, né, nessas observações ali, que os professores e a direção, né, eles façam todo esse processo e observem, além das frentes que a gente já faz. Muito obrigada e até mais. Então, pessoal, o que vocês acham? Alguém quer comentar a fala delas? Pode falar, Carmeci. Eu gosto de falar, né? Toda vez tem que falar um pouquinho. Na verdade, assim, as observações de sala, né? O que a gente percebe? As estrelas que foram citadas, né? Essas estrelinhas, o ano passado, acabou gerando uma polêmica, né? E havia até uma conversa que elas iriam ser retiradas, né? As estrelas. Porque quando você chega para observar uma aula, você conversa, combina antes com o professor e a aula é boa, né? Ele prepara, você percebe interação e tudo mais. E muitas vezes a gente saiu da sala e os próprios alunos foi só ali porque o professor combinou com a gente. Então, tem esse tipo de coisa. Mas, em contrapartida, nas aulas de recomposição que eu observei esse ano, eu entrei na sala e aquele formato normal, de um aluno atrás do outro, né? Nas carteiras enfileiradas e tudo mais. No feedback, eu conversei com a professora para ela utilizar outras metodologias, a sala invertida, trabalhar em grupo, estações, enfim. Eu falei para ela que seria mais interessante para que os alunos produzissem, não só ela ficar lá no quadro explicando e tudo mais, mesmo que se fale várias vezes do escritor, mesmo assim, às vezes os alunos não vão assimilar. E aí, nas aulas seguintes, ela mesma já fez a alteração da aula e ficou me mandando foto de como a aula estava e tudo mais. Então, alguns professores, você tem um feedback, mas ainda tem alguns que são mais resistentes a essa forma de utilizar a metodologia ativa. Ele acha que o aluno ainda consegue só aprender daquela forma mais tradicional, né? Então, são casos e casos que a gente observa nessas observações, principalmente da recomposição. E a gente tem professores muito bons na nossa escola, né, que já está, hoje mesmo ela foi me mostrar os descritores que ela vai trabalhar em formato de estação na próxima aula, que é para eu acompanhar. Então, as observações em todas as salas eu já fiz. Mudanças, observei em 2. Professor da docência 2, já tivemos 2 nas mesmas turmas. E o segundo que chegou vai aprender com a professora, porque nunca deu aula. Então, são dificuldades que a gente vai esbarrar e tem que tentar superar isso, porque às vezes não adianta ter 2 professores lá e um totalmente inexperiente. É isso mesmo. Eu acho assim que a gente não vai atingir 100%, né, Carmeci? Mas que nem você disse, 2 você já viu, você viu que surtiu efeito, né? Então já é um ganho, né? Quando a gente consegue atingir 1, já é um ganho, né? Pode falar, Fernando. Não, é que eu ia comentar, assim, hoje eu fui assistir uma aula de um professor que ele já está aposentado de um padrão e está para aposentar do outro padrão de matemática. Né? Aquele jeitão antigo, lista de exercício, galera fazendo, ele de carteira em carteira, todo mundo produzindo, ele explicando, uma didática assim, a galera, todo mundo prestando atenção, porque ele se impõe, assim, né, tem aquele jeitão mais antigo, né, enfim, é uma questão, assim, né? Porque uma aula super produtiva, já é a segunda aula que eu assisto dele e é no mesmo batidão, né? Então, assim, vou chegar para o professor e falar, professor, eu queria que você fizesse uma rotação por estações aqui. É óbvio que a gente precisa, o CAN dele é os melhores índices estão no CAN Academy dele, né?
outros professores mais jovens não conseguem os resultados que ele consegue e daquele jeitão, assim, né? Aí eu fico pensando assim, cara, como é que eu vou fazer um feedback com um professor desse? Entendeu? Pô, fui numa aula, ele lista de exercício, galera participando, fazendo, né? Já era. Ah, regrinha, repete a base, diminui a potência, não sei o quê, aquelas regrinhas, musiquinha e não sei o quê, sabe? É difícil, né? Você avaliar, entendeu? Eu vou de novo daqui 2 semanas na aula dele, e é o que a galera fala. Ele dá aula, ele é mais velho, assim, enfim. Mas é uma situação que a gente. Esses mais antigos, eles, na verdade, eles conseguem impor um pouco mais o respeito, né, dentro da sala e a disciplina, assim, a organização. Mas também, por outro lado, né, Fernanda, às vezes não quer dizer que os alunos aprendam, só porque, né, porque ele mantém a ordem e segue no ritmo tradicional, porque cada um aprende de um jeito, né? Então, talvez por aí você pode, né, para ele trabalhar com outros tipos também de atingir o aluno, né, de focar o aluno. Pode falar, André. Olá, boa noite a todos. Então, Fernando, o aluno sabe quando ele aprende. Ele sabe quando a proposta da aula é clara, é objetiva. Então, para esses alunos, a aula desse professor tem coesão. Tem o começo, tem o meio, tem o fim. Ele já sabe o que esperar dele e o que ele vai oferecer. E assim, por mais que seja visto como uma concepção tradicional, né, ela é efetiva, ela é eficaz, né? O problema é quando a gente tem um professor recém-formado que só apresenta a aula uma metodologia expositiva, ali está no LRCO, está no Educatron, e vai lendo slides, ponto, mas os alunos não entendem o desfecho da aula. Então, assim, provavelmente esse professor ele não tem a disciplina só porque ele se impõe, é porque está claro o objetivo da aula para os alunos dele. E isso é muito importante. São casos e casos, né? Oi, Nadir, que bom te ver. Boa noite. Boa noite. Semana passada não deu, tive um problema meio sério, na verdade, no colégio, e realmente não deu para me participar, tá? Tudo bem, eu te mandei recadinho, você não me mandou nem oi lá. Nem oi, na verdade, mas assim, estava bem corrido, mas estou aí, né? Eu acho que agora, graças a Deus, deu um desfecho positivo. Assim, a gente teve até afastamento de militar, só para ter, né, fazer ata junto com a polícia e tudo mais, mas vamos lá. Seja bem-vinda de volta, então. Isso. Então, realmente assim, porque a minha área também é das áreas exatas, né? No momento que eu tenho mestrado em, não questão de ter um mestrado, mas em ensino de física. E é bem importante que o professor Fernando estava colocando, que não quer dizer que uma metodologia que ela seja algo que seja mais tradicional, que não é válido. Né? O que a gente tem que observar se está ocorrendo aprendizagem ou não. Eu penso assim, todo momento que a gente é adentrado numa sala de aula, principalmente nesses acompanhamentos, que eu acho que é um pouco, o tempo vai ser curto para muitos aprenderem a assimilar todo o processo até o final do ano. Um ano é pouco para a gente já dar o resultado, mas vamos lá. Eu acho importante quando o professor tem essa condição, que tem essa clareza, como o professor colocou, que muitas vezes, quando o professor tem coesão, tem conhecimento, a gente não perde a turma em si. A turma gosta de participar da aula, ela participa ativamente quando realmente ele consegue interagir, porque o aluno está aprendendo de verdade. Né? As turmas que às vezes a gente acaba entrando, que tem muitas falas ou não tem o controle,
A primeira coisa é porque não tem o controle de conhecimento do conteúdo. Talvez até tenha o conhecimento de conteúdo, mas não da forma que deve ocorrer um processo. Principalmente quem sabe que é mais das exatas, mas em qualquer área, assim, a gente tem que ter um encaminhamento, né? O professor colocou um início, um meio, um desenvolvimento, e o aluno tem que chegar lá no final e dizer: ah, é assim. Quando ele consegue, é porque ele realmente aprendeu, né? Então, não importa, eu acho que as metodologias ativas são interessantes, são, porque nossos alunos são muito ágeis, hoje, né? Principalmente o que a gente tem hoje, a nossa clientela é diferente, mas não quer dizer que eu conheço também, e eu, quando trabalhei também assim, em sala de aula, alguns conteúdos tem que sim, tem que sentar na cadeira, tem que fazer, tem que desenvolver. Então, isso não se preocupa tanto assim, Fernando, de que o professor tem que observar se ele está fazendo que dê resultado. Para mim, é isso, que dê resultado positivo, tá? Não, acho que é por aí, Fernando. Você vai ter que ver o resultado da turma. Depois você elabora o feedback para esse professor. É que assim, Soraya, o que eu falo, não sei se tem alguém de matemática aqui, né? Olá, eu sou a Flávia Mas Ivana, diretora do colégio professora Maria da o que Graça, me chamou a do atenção município de é ele Araucária. pergunta, a galera responde, sabe? Pô, a regrinha de potência. Eu sou péssimo em matemática, entendeu? Aí você vai diminuir a potência, repete a base, diminui, tá dividindo, repete a base, passa menos com menos é mais e não sei o Mas quê. é assim o processo. E Ele aqui, tem que galera, saber. daí ele Isso. falou assim, aqui, e era legal porque ele falava pelo nome, fulano. E aí o que acontece? Todos os nomes que ele mencionou, todos, e isso acredito que provavelmente deve ter sido uma estratégia, mas foram os nomes dos alunos que nós estamos com o mapeamento aqui abaixo do nível, abaixo do básico. Né? Então, Iron D, Bronholo, André, o Gustavo, ele não conversou com nenhum assim, sabe? Ó, aqui, né? Então, a regrinha, enfim, e eles iam respondendo, né? Matemática, eu lembro muito do professor Simval, Surraia. Né? O professor Simval foi meu professor. É um negócio assim que eu fico pensando que matemática, se você não sentar para resolver exercício, eu acho assim, né? Enfim, mas o meu questionamento que eu te perguntei, Surraia, é como fazer um feedback para ele, assim, né? Pô, professor, você precisa pensar numa, né? Porque é a segunda aula já que eu observo dele. Mas eu acho que não, acho que você vai valorizar, você vai fazer um feedback positivo para ele, né? Que foi o que você observou, e aí, com base no resultado dos alunos, é que você vai, talvez, no próximo feedback, apontar alguma sugestão, se houver, né? Então. Mas for assim, está tranquilo, né? Pessoal, Porque agora eu assim, vou fazer aqui. A gente vai se dividir em salas temáticas, tá? É a nossa primeira atividade com salas temáticas. Eu vou só interromper um pouquinho, tá? Nossas discussões, porque senão nós estouramos depois o tempo, né? Eu vou diminuir aqui para 20 minutos na sala, tá? Era 30 minutos, mas eu vou deixar 20, tá? Porque a gente passou um pouquinho agora. E vai ficar uma turma vai ficar aqui na sala principal e outra vai para a sala 2, tá? E aí no chat tem 2 estudos de caso, tá? O grupo que ficar na sala 1 vai abrir o estudo de caso 1 e o grupo que for para a sala 2 vai abrir o estudo de caso 2, tá? Façam uma cópia a hora que vocês abrirem para vocês poderem editar ele, tá? E não esqueçam de eleger um relator e um redator, tá? Uma pessoa que vai falar, né? E outra que vai escrever ali no documento, né? As observações do grupo. Tranquilo? Posso abrir a sala? Já abriram o link? Cada um. Então, vou abrir as salas, tá? E assim que vocês receberem o convite, vocês vão se direcionando.
Ué, todo Voltamos. mundo voltou? Voltamos todos para a sala principal? Voltamos. Mas Acabou não o tempo. apertei nada, eu juro. Apareceu uma contagem lá, 6 segundos e tal, e já Isso. era. É. Vamos pegar o caso aqui já. Agora tá. Vou abrir. Bora lá, então. Coloquei de novo no chat, pessoal, os dois documentos, então peguem de novo ali, Tá, eu já. tá? Uhum. Eu vou fazer novamente a divisão. Deu alguma zebra ali na hora de mandar vocês para a sala. Soraya, será que na hora de dividir você não deixou com o tempo curto e já foi para a contagem regressiva? Eu coloquei 20 minutos. Deixa aberto o tempo, depois você cancela as salas depois. Acho que sim, né? É. Tá, vou deixar sem tempo, então. Oi, prof. Eu fui tirada do grupo. Eu não estou na outra sala.
Estão voltando. Sei que o tempo não foi suficiente, né, para fazer tudo, mas a gente ainda tem a socialização, o portfólio, então vamos. Depois vocês acrescentam, né, o que faltou, tá bom? Então, quem que é o relator do grupo 1? Pode falar, André. Pode, você quer apresentar a tela, pode apresentar. Na verdade, eu fui o redator, né? Relator todos nós fomos. Mas assim, eu acho que não precisa apresentar não, professora. Tem vários pontos que podem ser destacados, tanto da abordagem dos dois docentes, como da abordagem do feedback, como daquilo que estava de sugestão como auxílio para a diretora desenvolver seu feedback, né? Mas nós nos concentramos em um ponto que consideramos ponto central: a falta de conexão entre os dois docentes da turma, né? Então a gente entende que não houve ali uma simetria entre eles, de cada momento da aula, o que cada um deveria fazer, em qual circunstância, e por conta disso alguns problemas ocorreram. Então a gente colocou que a preparação da aula, primeiro ponto, deveria ocorrer com os dois juntos, e mesmo que isso não ocorra por algum motivo, precisa estar bem alinhado o que cada docente irá desenvolver em cada momento, em cada circunstância da aula, a fim de minimizar desencontros que possibilitam a distração ou não êxito da proposta da aula. É isso. Tá, alguém mais quer acrescentar alguma coisa na fala do André, do grupo 1? Eu só queria complementar que foi o que chamou a atenção, e eu conversei com eles, que eu já estava levando para o nosso colégio amanhã, e o que me chamou a atenção? Tinha tudo para dar certo, mas essa falta de alinhamento entre os dois professores fez que nada desse certo. Primeiro, a impressão que era um professor desautorizando o outro, entendeu? Então, é como se daí o aluno ele vai partir, e isso também me preocupou, para o lado que interessar para ele. Então, o primeiro, um dos fatores fundamentais para esse professor de apoio vai ser essa conexão entre os dois, o alinhamento da fala e o combinado de que se o que eu fizer na sala não der certo, que a professora, que a Suyala também não me desautorize na frente do meu aluno, senão a coisa vai desandar e não tem nada que dê jeito. Então, a primeira coisa que mais chamou a atenção e já trouxe para a prática mesmo, para a nossa realidade, é isso: lembrar dessa conexão e desse combinado primordial que é essa fala, né? Que um não desautorize o outro e que eles já vão com uma aula propriamente assim, pré-preparada e com essa bem alinhadinho. A conexão tem que estar, a engrenagem tem que estar rodando, tem que estar em sintonia, senão não vai dar certo. Porque ali, conforme a aula, no final, eles não retomaram para rever as dificuldades. Parece que ficou assim, algo, um com medo do outro, de alguma coisa. Então, ficou aquilo lá, não ficou uma coisa acabada. Ou as dificuldades do aluno, que está os dois professores para ajudar, para estar sanando, não ocorreu, né? Então, praticamente não adianta estar os dois professores em sala de aula, né? Exatamente, ver o quanto é importante, né? Esse nosso, o entrosamento entre eles e esse nosso olhar também, né? Na hora de ir na sala de aula. Eu, essa semana, ainda fui fazer uma observação de 2 professoras e elas, assim, elas estão com medo, na verdade, eles estão com medo de trabalhar juntos, porque ao mesmo tempo que um não quer interferir na fala do outro, mas um quer complementar a fala do outro. Então, é muito perigoso, né? Às vezes, essa complementação não somar, né?
Então, eles têm que estar totalmente em sintonia mesmo, como a Andréa falou. Assim, eu acredito assim que precisa ter uma afinidade e assim os professores foram colocados de forma por escolha, coisa assim. Então, por isso que eu falei antes assim, para ser esse ano, somente para esse ano, para dar resultado no final do ano, não sei se em todas as turmas vai dar resultado, porque essa afinidade de professores para ter um desfecho bom da aula, realmente tem que ter essa afinidade, né? E não sei se isso vai ocorrer, porque já eu, em sala de aula, já acompanhando aula, alguns está ocorrendo essa afinidade, mas em outras também não. Então, realmente está acontecendo dessa forma mesmo. É bem complicado. E acho que todos nós estamos vivenciando o mesmo período, o mesmo processo no mesmo período. Eu tive professor entrando hoje pela primeira vez, o segundo professor em sala. Então, é um olhar bem atencioso que a gente tem que dar para esse tipo, né? Para ver como que vai ser. E justamente esse professor que eu relatei agora há pouco para vocês, que pegou essa turma, e que é um professor, assim, que não senti muita firmeza, sabe? Vamos ver ele no trabalho junto com o outro, para ver se o outro leva ele a mudar de atitude e que ele venha colaborar mesmo em sala de aula. Então, vou ter que ter um olhar bem especial ali para as aulas de, principalmente, terceiro ano. Pessoal do grupo 2 quer fazer agora socializar o seu estudo de caso? Vou ser a relatora, né, já que digitei aqui. O nosso estudo de caso, posso dizer que foi uma ação exitosa, né, entre as duas professoras da docência 1 e 2. O que nós observamos é que, para preparar a aula, elas tiveram como pontos positivos utilizar metodologias ativas. Primeiro foi feita uma avaliação diagnóstica para trabalhar em cima do resultado dessa avaliação diagnóstica. Utilizaram metodologia ativa, né, porque formaram grupos entre os alunos, né, utilizaram um tema polêmico para a aula, que acabou gerando um certo interesse por parte dos alunos. Nós percebemos que houve uma gestão de tempo ali, elas delimitaram o tempo que eles iriam fazer essa defesa sobre o tema que eles pegaram, né, para discutir, que houve um engajamento entre as duas professoras, porque elas circularam pela sala, né, ao mesmo tempo que estavam observando, mas também fortalecendo os grupos. Os alunos se envolveram, houve uma complementação dessa ação, porque não foi só defender o seu tema ali, mas elas tiveram também, os alunos tiveram que fazer um registro, né, dessa ação. E após a aula, as duas sentaram juntas para fazer uma verificação da aula proposta. Então, eu acho que houve ali um início, né, que foi a avaliação diagnóstica, o desenvolvimento da aula e uma busca por um resultado dessa ação, né? O que se pode tirar da aula. Isso nós destacamos como pontos positivos dessa aula. E como pontos a serem melhorados, a gente focou apenas em um, que poderia definir melhor os grupos, sabe? Não deixar para os alunos, escolham cada um o seu grupo. Talvez, né, colocar um aluno que tivesse mais facilidade em se expressar, enfim, em argumentar com alguns outros que tivessem mais dificuldade. Foi o ponto que a gente colocou como um ponto a ser melhorado. Obrigada, Carmeci. Alguém mais do grupo 2 quer complementar, acrescentar mais alguma coisa? Vamos então. Vamos juntar o 2 com o 1, que tá tudo certo. Junta o 2 dela com o nosso 1, que daí fechou, tá? Vai dar tudo certo daí, né? Pessoal, então agora vocês vão pegar, né, esse estudo de caso que vocês fizeram e vão colar ele lá no portfólio. Então, ó, vamos trabalhar no portfólio. Fixar no campo referente ao encontro de hoje
os documentos com estudo de caso e feedbacks elaborados, tá? Então, vocês vão pegar as discussões, se não terminaram, depois vocês acrescentam mais coisas ali, tá? Na sequência, individualmente, vocês vão refletir daí, né? Porque o grupo fez uma reflexão, agora, individualmente, cada um vai fazer a sua reflexão a partir das observações que cada um de vocês já fizeram, né? Então, vocês vão responder as questões. Quantas observações já realizei dos componentes de língua portuguesa e de matemática? Tenho priorizado as práticas de recomposição das aprendizagens nesses componentes? Posso avançar para outras frentes agora que essas já estão ok? A partir da rubrica, o que já acontece na minha escola e o que precisa melhorar? Né, das rubricas de observação. Vocês sabem que a gente tem lá as rubricas, né? E qual das frentes da rubrica ainda percebo com mais fragilidade a partir das minhas observações? Então, aqui, vocês não precisam colar essas perguntas lá, vocês só vão fazer um texto fazendo essa reflexão, dizendo se como é que está essas observações, se você já fez de a quantidade suficiente, se já pode avançar para outros componentes, tá? Então, vocês vão lá para o portfólio agora. Pode falar, André. Professora, eu coloquei aqui o link da cópia do nosso trabalho para o grupo poder copiar também. Então, acho que cada um pode digitar dentro do próprio estudo de caso e depois colar com a atividade 2 dentro do próprio estudo de caso e colocar o link lá no portfólio, né? Isso mesmo, uhum. Tá. Pode só pôr o link, tá? Tá bom. Então, você vai lá no portfólio, lá no encontro quinto, né, que é o nosso encontro de hoje, e ali você pode duplicar slides se você precisar, né? Pode vou dar um tempinho para vocês já irem adiantando essa parte, né, para ficar pouca coisa para casa. Então, 5 minutinhos para vocês trabalharem lá no portfólio, ok? Só colocar o link dessa ação agora que a gente fez no grupo não pode, né, professora? Tem que copiar e colar lá? Pode pôr o link lá, porque eu acho que eu consigo depois abrir, né? Se você Acho que sim, porque compartilhei. Aham. Tá, Desde que eu consiga ler, né, ele lá, qualquer coisa eu peço lá para vocês coloquei domínio compartilharem. CED, professora. Domínio CED vai dar para abrir. Então tá, então daí pode ser. Suhaila, para responder direto lá, você não colocou essas questões no portfólio, né? Não, porque elas são reflexões, né? A partir dessas reflexões se organiza um texto daí, tá? Eu não estou conseguindo copiar o link lá que foi colocado. Você fez uma cópia, Andréia? Faça uma cópia daí, que você consegue editar.
A CED compartilhou cópia e aí pediu que a gente orientasse vocês a fazerem cópia também. Foi cópia, professor. Tá bom? Foi cópia. Depois eu vou ter que ver, porque quando eu tento copiar o link, ele vai. Não tem nada a ver com aquele texto que nós discutimos. Não sei o que está acontecendo. Ele abre um texto sobre a sociedade, algo que não foi o que nós discutimos. Compartilhei de novo ali no chat, Andréia. Aí os meus colegas corrijam a digitação aí, porque como foi rapidinho, talvez ficou incompleta, tá? Podem acrescentar ali. Suhaila, ali é só componente de língua portuguesa e matemática, né? Sem recomposição ou todas? É só os componentes de recomposição, né? Na verdade, ele faltou a recomposição, mas é a recomposição de português e matemática. Pessoal, então quero lembrar vocês que para vocês já irem alimentando o documento da implementação, tá? É um documento que já a partir do 7º encontro já vai começar a socialização. Então, em observação também, sala de aula, né? Você sabe que tem que fazer uma implementação. Então, quem já fez, já sabe o que vai escrever lá no documento da implementação, já pode começar a organizar ele, para não deixar para o final, tá bom? Tanto o portfólio, né? Deixar ele já mais ou menos, porque em dia, quanto esse documento da implementação. Aí também pediram para a gente relembrar vocês, acho que vocês também já sabem da semana D, né? Aqui a gente já teve reunião com o nosso núcleo falando a respeito da semana D. Então, aqui nesse slide, no 11º slide, então é importante lembrar que já estamos na 5ª semana da primeira jornada, ou seja, mais da metade da jornada. E se você já realizou a sua implementação, você já fez isso? Então, como estão os registros nesse documento? E o seu portfólio, como está? Não deixe para a última hora. E lembrando também da semana D, que a semana que vem, né, a gente inicia a semana D. É importantíssimo que esse momento aproxime a família da escola, que as famílias compreendam a importância da frequência, e também do SAEB para a aprendizagem dos estudantes. Então, como estão as ações na sua escola? Como utilizar o Classroom e o WhatsApp para compartilhar boas práticas? Então, a gente recebeu ontem, se não me engano, aqui no nosso núcleo, as orientações da semana D, e aqui no meu colégio a gente não começou ainda a implementação, né? Não começamos a fazer nada ainda. Provavelmente vai ficar para a semana que vem.
Mas a gente sempre tem, né, busca ativa sempre tem casos sérios de frequência, tentar trazer essas famílias para a escola, tentar marcar reunião com esses casos específicos, né, que eles já não vêm para a escola, os pais muito menos ainda, né, mas a gente tem que tentar intensificar essa ação aí, né, nessa semana. E vamos para o nosso encerramento de hoje, tá? Com um texto do Michel Furlan, onde ele diz que a mudança real ocorre na sala de aula. Se não impactarmos diretamente o ensino e a aprendizagem, qualquer reforma será superficial. Então, acho que todas as discussões de hoje mostram a nossa preocupação, né, com a questão do ensino-aprendizagem, né, que nossa preocupação é muito maior do que as turmas de recomposição, né? A nossa preocupação é com o todo da nossa escola. E a gente sabe, né, que toda a mudança tem que ocorrer dentro da sala de aula e não somente em uma sala de aula específica, mas no colégio como um todo, né? E a gente tenta, sim, com as nossas ações, impactar a aprendizagem, né? Impactar o ensino-aprendizagem, né? Que esse ensino-aprendizagem seja realmente concreto e eficaz, e não apenas superficial. Alguém quer falar mais alguma coisinha ou não? Podemos encerrar? Então, vamos fazer um sorrisão para o nosso retrato do dia. Abram as câmeras. Nádia, Clarice, consegue abrir para nós? Amores? Não consegue, eu acho, né? Mas, enfim, 1, 2, 3 e... Prof, hoje eu estou sem câmera. Tá bom, Clarice. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo encontro, pela presença de vocês. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe. E até terça que vem, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa Beijo semana. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Suhaila. Oi. Semana passada eu virei ponto de atenção do DAP.